a teoria em 1857. Eu vou ser obrigado a ser breve, não é? Mas isso a gente se encontra, às vezes, nas esquinas aí da academia e, preferencialmente, da subversão. Para Marx, teoria é a reprodução ideal, cá, na cabeça dos homens, é a reprodução ideal do movimento real do objeto. Do movimento real do objeto. É, portanto, uma teoria com pretensões ontológicas, de capturar o modo de ser do objeto. Se eu disse que o objeto de Marx é a ordem capitalista, a ordem burguesa, e se o centro dessa ordem é o capital, o centro da reflexão do Marx, o que é o livro O Capital? São as opiniões de Marx sobre o capital? São as avaliações? Não! É a reprodução, cabe na nossa cabeça, do movimento do capital. E daí a extraordinária riqueza categorial da obra O Capital. Porque o movimento do capital é um movimento pleno de categorias. Eu tenho que terminar. E termino dizendo para vocês o seguinte: é por isso que o capital é inacabável. Só vai ser possível acabar o capital quando o objeto que essa teoria captura e expressa, quando ele se esgotar. Como o capital está aí, em movimento, é preciso apanhar o movimento contemporâneo do capital. O método de Marx nos permite isso. Então, o capital é inacabável. Quando ele se acabar, Marx estará inteiramente superado. Esgotado o capitalismo do ponto de vista histórico, nós vamos ler Marx do mesmo jeito que a gente lê Aristóteles. Mas eu acho que ainda falta muito para isso. E, portanto, tem sentido a pesquisa em economia política. Não como uma arqueologia do saber, mas para compreender o hoje. Ler o Capital para compreender o hoje. Ler o Capital como instrumento de análise, não para a gente exibir conhecimentos eruditos, mas para ser uma ferramenta para decifrar o presente. E eu penso que o desenvolvimento da economia política nos últimos anos, inclusive no Brasil, é a prova cabal de que Marx, para incômodo de muita gente, não morreu em 1883. É um incômodo companheiro nosso de jornada. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Paulo. Tá beleza? Muito bem. Depois de 2 exposições, eu me sinto mais confortável, porque eu posso falar menos, né? Mas eu queria retomar algumas questões que foram levantadas aqui, né? Sobre a ontologia do capital, como falou o Zé Paulo, né? Meu velho companheiro, quase que eu fui preso por causa dele. Tinha que distribuir a voz operária, não é? Então, a questão da ontologia, não é? O João Paulo citou aqui um autor que escreveu História e Consciência de Classe, George Lukács, não é? George Lukács, na verdade, o nome dele, que escreveu um livro a partir do Marx chamado Ontologia do Ser Social, né? Não é possível se discutir o capital, e muito menos o método, que não é uma questão de método,
é uma questão ontológica para começar, não é? Ou seja, da definição do objeto. Do que nós estamos falando? Né? Nós estamos falando de um sistema social que tem um conjunto de relações. Não é isso? Então, a construção... O Marx é muito traiçoeiro, viu? Porque você não pode começar do primeiro volume e achar que você vai deduzir as coisas até o fim. Já caiu do cavalo. Né? Você tem que começar, como ele diz, da sociedade burguesa, tal como ele se me apresenta agora. E ele olhou lá, falou, eu vou analisar a sociedade burguesa tal como ela se apresenta agora. Porém, para fazer o diagnóstico desse objeto, né, e ele diz uma coisa muito interessante na introdução dos Grundrisse, como ele mencionou, que a anatomia do macaco é que explica a anatomia do homem é que explica a anatomia do macaco e não ao contrário. Aí está também uma definição da historicidade do método. A historicidade não é que você deduza as categorias dos modos de produção anteriores para explicar o capitalismo. Mas em toda a obra dele, ao contrário, ele usa o capitalismo para explicar os modos de produção anteriores. Né? Então, vamos pegar um exemplo, né? Da sociedade mercantil. Sociedade mercantil simples, está lá no primeiro volume do Capital, né? Aí o sujeito lá vai ler e acha que a sociedade mercantil simples é uma sociedade que existiu historicamente antes do capitalismo. Mentira. Desculpe eu falar assim. A sociedade mercantil simples é uma dimensão do capitalismo. O capitalismo já está posto, certo? Ele está fazendo uma regressão e reconstituindo através das categorias que explicam, né, a estrutura e a dinâmica desse modo de produção. Ele não deduz o dinheiro da mercadoria, né? Ele já está tratando de uma sociedade onde o dinheiro está substantivado, né? O dinheiro é a forma valor, a forma do valor. E ele diz outra coisa, quando a gente fala de dinheiro no Marx, a gente tem que olhar para um outro sujeito que cita, ele citou o Keynes, né? Os dois têm a mesma noção do dinheiro, né? Porque o dinheiro para eles não é um mero meio de troca. O dinheiro é uma forma de controle dessa sociedade. Os produtores individuais só são reconhecidos no seu trabalho se eles conseguirem realizar o preço da sua mercadoria no mercado. E isso significa o MDM. Aliás, o MDM em português, né? Mercadoria, dinheiro, mercadoria. Ele já está colocando aí o dinheiro como a forma substantivada do valor, né? E nisso, o Heinrich tem toda a razão. A teoria do valor-trabalho do Marx não é uma crítica da teoria do valor-trabalho do Ricardo e do Smith, certo? É uma crítica radical, ainda que ele reconheça que eles começaram a discutir as razões da intercambiabilidade dos bens. Mas essa intercambiabilidade não pode se dar diretamente entre as mercadorias, porque não são trocados os trabalhos, são trocadas as mercadorias como produtos do trabalho. E para que essa troca generalizada se realize, não é o dinheiro é um instrumento, o dinheiro é a forma que o valor da mercadoria tem que assumir para poder ser intercambiada, né? Então, ele começa a definir o capitalismo como uma sociedade monetária, com uma economia monetária. Mas ainda não está completo isso, né? Aí ele diz o seguinte, né? Isso só se realiza quando o dinheiro, ao invés de resultado, se transforma no pressuposto da produção, ou seja, quando o dinheiro funciona como capital, né? Há uma coisa interessante nele, que ele diz num determinado momento, eu vou
diz em determinado momento, não imaginem que essa economia monetária possa funcionar sem as forças produtivas adequadas a ela. E então, ele embute lá as forças produtivas especificamente capitalistas, não é? Da qual que transformam o produtor direto, o trabalhador, num instrumento da máquina e não ao contrário. Isso é fundamental para a gente entender. Isso é a atualidade do Marx. Eu tenho um problema com o que o meu querido Heinrich disse a respeito do progresso técnico e do capital fixo, porque nós estamos assistindo hoje o quê? Nós estamos assistindo hoje um avanço tremendo das forças produtivas capitalistas e, portanto, de questionamento das condições em que se dá a reprodução dessa sociedade. Certo? Porque, na verdade, se, como diz ele num determinado momento, o trabalho se transforma numa base miserável, não estou defendendo a teoria do colapso, estou dizendo assim, uma base miserável da produção de valor. E o que significa isso? Vamos olhar a produção de valor por outro lado, né? Por um lado, digamos, mais pragmático. Essa teoria do valor monetário, né? Como é que isso se inicia, né? Diz ele. Como é que o capitalista pode iniciar o processo de produção? Ele tem que pagar os salários monetários. Certo? Ele não pode pagar o trabalhador com os produtos do trabalho, porque isso não existe no capitalista. Ele produz na forma de valor monetário, o salário. Da mesma forma que ele tem o objetivo de recuperar o seu valor monetário acrescentado. Esse é o processo de valorização. Não é? Então, o avanço do capital fixo, como ele fala nos Grundrisse, vai reduzindo progressivamente a proporção de trabalho em relação aos meios de produção. Reduz significativamente o tempo de trabalho socialmente necessário, que só existe, né? Só existe na concorrência capitalista e na introdução de novos métodos de produção. Você vai reduzindo o tempo de trabalho socialmente necessário, né? Vai rebaixando o valor das mercadorias em termos monetários e, ao mesmo tempo, vai dispensando a força de trabalho, ou seja, você vai pagando, em termos monetários, menos ao conjunto dos trabalhadores. Teve um sujeito aí, no 1936, que ele enrolava um pouco, mas ele disse o seguinte: olha, tem um problema da demanda efetiva. Se você começa a reduzir a produção de valor monetário, né? E concentrar a renda através do redução do pagamento de salário, você vai ter um problema. Aliás, é o problema que dizem agora os economistas, por isso que o Marx é atual. Dizem agora os economistas que nós estamos em estagnação secular. Né? A estagnação secular decorre, vista dessa maneira, eu não sei se isso vai se perpetuar, mas a verdade é que a gente precisa saber que na construção do capital o Marx está caminhando em direção a construir todas as determinações desse modo de produção. Ele não terminou de fazer isso, como disse bem o Heinrich, né? Mas é fundamental que a gente entenda as conexões internas desse modo de produção, como essas categorias vão se desdobrando, né? Como, na verdade, ele vai construindo um sistema que é um sistema de caixas chinesas. É uma coisa, ou uma boneca russa, vocês já viram? Uma sai dentro da outra, né? Então, você não pode explicar a boneca maior sem olhar as menores que estão lá dentro, né? Então, voltando, o sistema, a produção mercantil simples no capital é uma dimensão da produção capitalista, né? Por quê? Porque você só pode ter generalização das relações mercantis no capitalismo. Não há nenhum outro sistema de produção que possa produzir essa generalização das relações mercantis.
né? Então, ele vai mostrar como, na verdade, esse sistema vai se desenvolvendo através das formas, não é? Como é que é a forma capital, né? Na forma capital, o capital é pressuposto da mercantilização. Ele não deduz o capital da produção mercantil simples. Ele mostra que o sistema vai se complexificando e vai se tornando, ele vai querendo demonstrar a dinâmica, como é que você monta estruturalmente a dinâmica desse sistema, né? Como é que ele se move? Ele começa a mercantilização só é possível porque você tem o movimento DM', né? Esse DM', né, coloca uma questão que é fundamental para entender as outras categorias. Qual é a questão? Essa é uma economia que exige não só a subordinação da força de trabalho, exige a subordinação, o assalariamento, como fundamentalmente ele tem um objetivo primordial. E essa questão, às vezes, é pouco tratada no Marx, que é a acumulação de riqueza abstrata, a riqueza monetária. O que ele está dizendo? No capitalismo, o dinheiro não é só um meio de intercâmbio, de troca, mas é o objetivo da produção. Não só é o objetivo da produção, como ele é a forma geral da riqueza. Não há, isso é uma coisa importante, a forma geral da riqueza. Não há nenhuma forma de você mensurar a riqueza no capitalismo a não ser denominá-la em termos monetários. O que isso significa é que ele já desenvolve aí, embrionariamente, a ideia, e ele desenvolve isso nas funções da moeda já, de que a função mais importante do dinheiro no capitalismo, na interlocução com as demais, né, unidade de conta, meio de pagamento, é a função reserva de valor. Função reserva de valor é a função mais importante no capitalismo, né? Por isso não é impossível você analisar o Marx sem olhar a sua discussão a respeito da natureza dessa economia monetária, né? Não foi por acaso, como ele disse muito bem, que nos trabalhos preparatórios da teoria geral, que foram descobertos mais tarde, né, o Keynes diz, como era um inglês, ele achava que podia fazer qualquer coisa, ele disse o seguinte: eu vou me inspirar na Pregnant Observation of Karl Marx. A economia empresarial é um circuito DM', né? Diferentemente de uma economia cooperativa, em que o objetivo é o consumo. M, mercadoria, dinheiro, mercadoria, né? Ele diz, isso é a visão do consumidor, não é a visão do empresário, né? E, ao mesmo tempo, no Keynes, eu não preciso nem dizer, a ideia de forma geral do valor está colocada na ideia de preferência pela liquidez, né? Que toda a riqueza tem que voltar à sua forma monetária, né? Não adianta você ter, por exemplo, um título de dívida se você não pode realizá-lo na forma monetária. Ele é uma promessa, né? Eu vou dizer que eu tenho convergências e divergências com Hayek a respeito do volume 3º, né? Porque o Engels, de fato, mexeu ali. Mas dá para você ler o volume 3º através dessa percepção das formas, que isso é a coisa mais importante. Porque o capital a juros, né, não é uma deformação do capitalismo, como muita gente pretende, né? Tem um capital produtivo, esse é legal. Agora, tem um capital a juros, esse é ruim. Você fala capitalismo, você fala na possibilidade do capital proprietário, do capital a juros ser a forma dominante. Aí a pessoa fica chateada, porque quer falar mal dos bancos. A gente pode falar mal dos bancos, mas tem que reconhecer que isso é uma coisa estrutural no capitalismo. É constitutiva, certo?
Se o objetivo é a acumulação de riqueza abstrata, né, esse sistema desenvolve formas que, na verdade, colocam hierarquicamente em posições diferentes, como ele mostra no livro dele, você mostra no seu livro, o capital a juros, o capital monetário, capital propriedade e o capital produtivo. Senão a gente vai cair na história de que o capitalista produtivo é bonzinho e o capitalista monetário é mau. Não é isso. É que essa é uma dominação estrutural. Não é que não haja dominação. Nós estamos observando aqui. O capitalismo avançou de modo a levar à financiarização. E a financiarização está contemplada no terceiro volume do Capital. Está incompleta. Nós é que temos que desculpe eu fazer propaganda. No 4º capítulo do meu livro, eu faço um estudo mostrando como você pode usar o Marx para explicar a recente evolução financeira. Não sei se eu fui bem sucedido, né? Mas eu fiz esse esforço para mostrar o seguinte, que esse sistema que controla a riqueza social, porque tem uma outra coisa, o capital a juros e o capital fictício, ele representa o máximo da socialização do capital controlado pelas entidades como os bancos centrais, etc. Né? O Marx mesmo diz no Capital o seguinte, como é que você calcula o valor do capital? Você tem que calcular pela capitalização, pela taxa de juros. Ele escreve isso, eu não estou inventando, está lá. Então, é verdade que o capital é incompleto, porque ele, na verdade, tem essa, como disse o Zé Paulo muito bem, ele tem essa ancoragem no momento, e ele ressaltou muito, que é muito importante a historicidade, né? Porém, essa historicidade não significa que o capital tenha sido escrito e só sirva para interpretar o capitalismo inglês do século XIX. Isso é uma barbaridade, é o cara que diz uma coisa dessa. Ele estava estudando o quê? A Constituição e a dinâmica de um modo de produção. Né? E disse muito bem o Zé Paulo, como diz, é impossível a gente ler o Capital como um economista lê. Se você não lê o Hegel, a lógica, como diz o Lenin, você não vai entender nada do método. Não vai entender nada do método. Por quê? Porque o primeiro capítulo, não só o primeiro, mas o desdobramento das formas, tem uma origem hegeliana inevitável. Né? Não dá para você decompor aquilo como um açougueiro que corta os pedaços. Você tem que olhar, o Hegel não dizia a verdade ao todo. Aliás, tem uma história de um professor de filosofia alemã, do Carlos Nelson Coutinho, né? Que, quando indagado pelo Carlos Nelson, então, qual é a diferença entre o Kant e o Hegel? Aí disse o professor, de uma maneira muito pragmática, né? Se você vai lá no continente Hegel e peça, me dá aí um escrito sobre a ética, ou sobre a autonomia do indivíduo, ou sobre a liberdade. Aí o cara vai lá no escaninho, pega o negócio e dá para você. E no continente Hegel? Chega lá, pede, me dá um texto sobre... Ele falou, aqui só vendemos no atacado. Então, essa é a diferença. Né? E o Marx, nesse sentido, é inseparável do Hegel. Não dá para... Ele diz, o que ele fez foi virar realmente de cabeça para baixo, mas o Capital é uma exposição impressionante, né? É incompleta, impressionante da dialética materialista, certo? Não são oposições, as contradições que se resolvem nas formas, né? Ele começa pela negação. Olha aqui, olha a economia clássica, como ele diz. Né? Olha aqui. As mercadorias se trocam pelos seus tempos de trabalho. Negação. Ele nega. Né? Na outra negação, ele vai para a negação. A sociedade capitalista é uma sociedade
igualitária. Negação. Ela é uma sociedade de subordinação dos produtores diretos. Aliás, é uma digressão, ao mesmo tempo, sobre o poder. Você vai olhando como é que vai se constituindo e se formando o poder na sociedade, até chegar ao poder em que o dinheiro se relaciona com ele mesmo e que controla o conjunto da produção capitalista. Então, é a evolução das formas e a articulação das formas. Isso não pode ser mais parecido do que o Hegel faz na fenomenologia do espírito. É muito parecido com o que o Hegel faz na fenomenologia do espírito. E é o jogo entre o geral e o particular, que é tão bonito, quando ele, no terceiro volume, eu ia ler aqui para vocês, mas vou falar sem ler mesmo, eu leio do meu livro. Ele diz, agora nós não vamos falar mais do capital em geral. Vamos falar de como os capitais individuais realizam essas normas do capital em geral. Aí é a concorrência, são as formas do capital como capital a juros, é a discussão a discussão da concorrência que está no terceiro volume é uma coisa que não pode ser de maneira